Esse live na tela, já. Olá, boa noite. Para quem está assistindo agora ao vivo, né? Ou depois, quem vai assistir a gravação, boa tarde, bom dia. Obrigada para quem está aqui com a gente. Eu sou Fernanda Buda, que sou coordenadora do GP, do grupo de pesquisa, né? Comunicação, Tecnicidades e Culturas Urbanas, que está aqui promovendo essa live hoje, junto com o Intercom, né? Na verdade, a Intercom é a promotora aqui dessas lives, dessa temporada de lives, e a gente está aqui conduzindo essa live hoje. Então, agradeço desde já a presença também dos nossos convidados, que daqui a pouco a gente já vai apresentar. Vou primeiro começar aqui apresentando um pouquinho essa proposta das lives, da temporada e também da proposta dessa live aqui, né? Falar um pouquinho sobre o tema que a gente pensou, apresentar a dinâmica que a gente vai seguir aqui hoje, e depois eu vou apresentando os nossos convidados e convidadas, né? Bom, vou começar aqui explicando que eu vou estar no papel de mediação, mas também vou estar acompanhada do Tiago Tavares das Neves, que é o outro coordenador, o vice-coordenador do Grupo de Pesquisa Comunicação, Tecnicidades e Culturas Urbanas. Ele vai chegar daqui a pouquinho, a gente vai vai compartilhar, né, a mediação. E essa live, então, ela faz parte de um programa de lives maior, né, que é a temporada 2023 das lives dos GPs da Intercom, que tem um tema amplo, que dialoga também com o Congresso, né, com o Congresso Nacional, que é comunicação e políticas científicas, desmonte e reconstrução. E aí, o tema para essa nossa live aqui, em específico, proposto pelo GP, a gente colocou intitulada como Urbanidades Pornotópicas, Desdobramentos na Produção Científica. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre a proposta, para depois a gente falar um pouquinho dos nossos convidados, né? Então, o grupo de pesquisa aqui de culturas urbanas convida para pensarmos sobre as mediações entre sexualidades, erotismo, urbanidades e tecnicidades enquanto epistemes e forças produtoras do saber, porque também dialoga com a proposta maior de todas as lives, né? Pensar essa produção de conhecimento, essas formas de pensar. E assumindo, então, um conceito aqui específico, né, de pornotopia, de Paul Preciado, enquanto esse operador conceitual, a proposta, né, nesse espaço aqui de hoje é a gente refletir sobre essas ressonâncias da pornografia e as suas ressemantizações, seus vetos, né, e suas práticas na comunicação e no imaginário urbano. Nessa mesma medida, pensar então também sobre o conhecimento produzido a esse respeito aqui no espaço acadêmico, né? E por isso a gente convidou pesquisadores que têm os seus estudos tangenciando essas questões, então elas e eles vão trazer essa ementa aqui da live, amarrando com as suas pesquisas. E Agora? tá dando para mim. Eu tô na live. Ih, gênio, tá dando... Gênio. Não estava mudo aí, gênio. Pensei que tivesse dado algum problema no meu áudio. Bom, então a gente convidou aqui a professora Bernadette Lira, da Universidade Federal do Espírito Santo, Chris The Red, ou Christian Souza, é o nome artístico, né, e o nome de registro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e a professora Rose de Melo Rocha, da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Mas antes de passar a palavra para eles, né, então, novamente, obrigada pelo aceite, né, de estarem aqui, pela disponibilidade de compartilhar com a gente essas discussões, né? Mas antes de apresentar e passar a palavra para cada um de vocês, eu quero passar uns outros recadinhos e explicar um pouquinho aqui a nossa dinâmica, né? Em termos de recados, eu queria dizer que
na verdade, aproveitar esse espaço, né? Aproveitar esse espaço para a gente reforçar que o grupo de pesquisa Comunicação e Culturas Urbanas está lançando, juntamente também com a professora Rose aqui, que está presente, e um outro autor, que é o Daniel Zaccariotti, a gente está lançando um livro que é resultado de um evento que a gente fez lá em 2021, e é um livro intitulado Lean da Quebrada e das Urbanidades, que traz também algumas das discussões que a gente vai fazer aqui hoje, né? A dimensão comunicacional do urbano, a partir do que a gente acionou das obras e da figura, né, da Lean da Quebrada. E em breve a gente vai ter notícias, acompanhem aí nas redes sociais. A gente tem notícias sobre lançamento da obra, mas ela já está à venda. E depois eu vou jogar o link aqui para a gente também, para vocês terem acesso, né, ao link da compra. E outro recadinho também que eu queria reforçar é falar das submissões de textos para o Congresso Nacional e da Intercom, né? Claro, temos uma variedade de IGPs, mas particularmente aqui incentivando para que submetam textos para o Comunicação, Tecnicidades e Culturas Urbanas. As informações estão também todas ali no site da Intercom. A gente teve bastante mudanças de processos aí esse ano, né, que vocês podem se inteirar no site. Vou jogar depois o link aqui também. Mas lembrando que a submissão é até dia 10 de julho, e também a gente fica disponível para tirar alguma dúvida, né? Bom, já estou me estendendo aqui nessa introdução, mas vamos lá, vou explicar então como que a gente vai funcionar. A gente deixou aqui um espaço de 15, 20 minutos aí para a fala de cada um dos nossos convidados. Então, a gente vai começar com a professora Bernadette, depois a gente vai passar a palavra para o Chris, e ao final a professora Rose. Então, cada um deles vai falar 15 a 20 minutos, né? Eu vou sempre apresentá-los aqui. E ao final, a gente faz um momento de perguntas, né? De discussão, de debate, de reflexão. Então, ao final, eu trago as perguntas de vocês, né? Do público que está aqui assistindo. Vamos ver se aparecem algumas perguntas, senão também a gente vai incentivando aqui a discussão. Mas, por favor, também, se for surgindo alguma questão ao longo do evento aqui da live, né? Vocês também podem ir colocando no YouTube, ou quem está aqui no Zoom com a gente, né? Pode ir colocando no chat, que também a gente guarda para o momento final aí da discussão, né? Então, vou começar com a apresentação da professora Bernadette Lira. Vou pegar minha cola aqui para fazer jus ao currículo dela. Então, a professora Bernadette Lira é professora emérita da Universidade Federal do Espírito Santo. Ela tem um doutorado em cinema pela Escola de Comunicações e Artes, né, a ECA-USP, com pós-doutorado na Sorbonne. Ela também é curadora de várias mostras de cinema pelo país afora. Ela resumiu, né, sinteticamente dessa forma, mas na verdade é muita coisa, né? Ela foi curadora de muitas mostras aí. A gente pode checar no Lattes dela, né? Ela criou o termo cinema de bordas, é muito importante também a gente frisar isso, né? Para designar esse tipo de cinema periférico de baixíssimo orçamento. E também eu acho que é legal, apesar de ela ter resumido dessa maneira, eu acho que é legal também a gente sinalizar alguns outros aspectos, né? Ela foi sócia fundadora e muitas vezes também membro do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Cinema e Audiovisual, né? Da Socine, foi coordenadora de GT também na Compós, né? Enfim, muitas atividades. E eu gostei muito do que ela falou quando a gente estava conversando, que ela resumiu da seguinte maneira: ela é dublê de professora de cinema e escritora de ficção, né? Então, adorei como ela resumiu. Adorei como ela resumiu, achei pertinente trazer essa síntese. Pode, professora, por favor, pode tomar a palavra.
Bom, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui com vocês, retomando esses laços de amizade, fraternidade, sororidade e tudo mais. Muito obrigada mesmo. Estou feliz de estar aqui, realmente. Eu fiz uma pequena colinha aqui para não esquecer, porque já está um pouquinho, minha cabeça está assim, aquela coisa do caracol, né? Vocês sabem, com a idade. Bom, eu dei um pequeno título, seria Como a pornochanchada se insere nas experiências urbanas do Brasil de quintal e na construção do imaginário midiático das sexualidades, isso nos anos 60, 70. Que é a época de ouro da pornochanchada. Já nos anos 80 já entra aquele cinema mais pornô explícito com uma ascendência do cinema europeu que começa a chegar ao Brasil. Na verdade, eu quero partir de um livro também, né? Não é o do Preciado, eu fui reler, mas eu queria partir dar um sinal de ida nesse meu caminhozinho desse livro aqui, não sei se está dando para ver bem. Esse livro é O Prazer Trivial, de Gelson Santana. É um dos livrinhos, livrinho que ele é pequenininho, mas é um dos livros mais interessantes sobre a pornochanchada que alguém possa ter produzido. O livro é muito, muito interessante. Porque no livro, a pornochanchada, ela é pensada através do prisma maior primeiro, o prisma maior da importância do cinema na construção das urbanidades nesse país, que até então seria um país, como eu disse, um Brasil de quintal, um Brasil mais agrário, um Brasil mais de interior, inclusive no cinema anterior ao ciclo da pornochanchada, o Brasil, o país era mostrado sempre assim, romancinhos, donzelas, carro de boi e coisas semelhantes. Então, chamo de um Brasil de quintal, que é o termo que o autor desse livro deu, o Gelson Santana. Junto com a pornochanchada, também as chanchadas, que também faz parte do meu estudo, tem até um livrinho chamado Fotogramas do Brasil sobre as chanchadas. Também as chanchadas que antecedem a pornochanchada, elas também conduzem a esse imaginário, né? É um diálogo com o imaginário da época e veiculado ou proporcionado pela mídia. Na verdade, nós estamos aqui trabalhando, então, com a ideia de cinema como uma mídia, uma grande mídia, que faz já intercala essa ideia de um Brasil mais anterior com um Brasil que já começa a ser mais urbano, a buscar uma urbanidade. E a pornochanchada tem um papel essencial nisso. Embora muita gente confunda, né? Não, a pornochanchada é da época da banheira do Gugu, aquelas sessões privadas em cinemas para senhores, etc, etc. Mas não é por aí que eu estou tratando, embora em que pese que isso tudo possa ser considerado em outros estudos. Para mim, e que estou pensando através dos olhos do pesquisador Gelson Santana, é isso que eu quero falar aqui, na verdade. As chanchadas e as pornochanchadas, a principal coisa é que elas eram construídas de modo muito precário, como o país tinha de modo precário a indústria cinematográfica, né? E até nas narrativas também, as narrativas são muito singelas, muito subnutridas em termos de tecnologia do cinema brasileiro. Do ponto de vista específico, que é mais o que nos interessa, desse ponto de vista específico das sexualidades, é quando se estabelece no espaço das sociabilidades midiáticas no Brasil um mercado erótico. É nessa época, que vem da década de 60, entra pelos 70 e acaba nos 80, quando a pornochanchada se esvazia de vez. Bom,
são as práticas e produtos que vão refletindo maneiras como as sexualidades eram vistas, experimentadas e consumidas. Isso é o que o cerne desse pensamento sobre a pornochanchada. Das chanchadas também, mas a chanchada era um erótico divertido, entre aspas, de maneira mais... Por exemplo, a principal estrela da chanchada, a Eliana, da década de 50, de Carnaval no Fogo, e outros filmes, ela era uma loura fria, uma loura gelada, digamos assim. Então, ela usava roupinhas com lacinhos cor-de-rosa, sapatinhos de boneca. Já na pornochanchada, a coisa muda de figura. As roupas começam a ser... As vestimentas já desnudam mais, mostram o corpo, já vão pernas, busto, decotes, isso no feminino. E no masculino também, bíceps, tríceps, tudo à mostra. Muito bem. Mas isso é a instalação lenta e segura desse mercado erótico a que eu me refiro. Porque o público vai se acostumando, o país já tinha essa ânsia de alguma coisa que fosse urbana e não tão roceira. Isso você vê até na literatura, nos romances de época, quando já vão deslanchando romances bastante urbanos, passados no Rio, em São Paulo, com ressonâncias no exterior, para o exterior. Não vou citar que vai cansar muito, né? Não tem tempo para isso. As etapas, o que eu acho muito interessante também é como essas sexualidades eram vistas, experimentadas e consumidas por um público. A pornochanchada, entre parênteses, a pornochanchada, ela salvou o cinema brasileiro nessa década. O cinema brasileiro estava a zero de recursos, de técnicas, de gente interessada, havia uma mortandade geral na cultura, nós sabemos, era uma cultura de resistência, e a pornochanchada se inclui nessa cultura de resistência, sem dúvida. E há muita diferença entre a pornochanchada de São Paulo e a pornochanchada do Rio. A que era produzida em São Paulo e a que era produzida no Rio. Aqui, eu penso o seguinte, que na pornochanchada produzida no Rio, essa urbanização que começa do Rio como cidade, maravilhosa cidade, que já vinha isso de longe, mas se acentua, cidade da praia, dos modelos livres. Na década de 70, aparecem mulheres na praia já de biquíni, fotos. Leila Diniz já mostra a sua barriga desnuda, esperando o bebê peladinha lá na praia. Isso tudo já é um prenúncio, causou um maior escândalo, claro, mas já abre, é uma chave para essa urbanização que trata o Rio como a cidade dos prazeres, a cidade das sexualidades mais livres do que as de São Paulo, que eram filmes que se mostram nos filmes, e que em São Paulo era uma coisa mais fechada, mais das noites, das boates, do neon, já na década de 80. E não havia nada de novo sobre o neon, mas havia o neon em São Paulo nessa época. Muito bem. O que eu queria mais falar é que essas sexualizações das pornochanchadas, elas têm 3 etapas. Isso é o professor Santana quem diz. A primeira época é uma época de louvor à macheza. A macheza reproduzida nos filmes nesse modelo de erotismo. Eu marquei aqui na página 10 do livro, e ninguém melhor do que ele para falar sobre isso, o que o livro diz, o livro do Santana diz sobre a macheza. Em filmes como O Poderoso Garanhão, de 1974, é de Antônio Tomé, o título Poderoso já foi roubado do Poderoso Chefão, do Coppola, né? Enquanto Garanhão remete à potência das virtudes
marchas, destiladas pelas pornochanchadas. Aqui, O Poderoso Garanhão é uma pornochanchada da pura macheza. Também diz mais, Paixão de um Homem, de 1972, de Egídio Écio, aparece uma macheza genuína, cultivada com a imagem de Valdir Soriano. Vocês talvez nem lembrem do Valdir Soriano, mas eu me lembro bem, né? Nesse filme, ele é uma personagem que migra do interior para a cidade, ganha um concurso de calouro no programa do Chacrinha e fica famoso cantando alguma coisa que se aproxima de um bolero. Toma cachaça, dá porrada, traz umas mulheres, dispensa outras e por aí vai. Era a imagem da macheza da época, né? Há várias formas de macheza genuína na primeira metade da década de 70. E o feminino? O feminino revoa em torno dela, quase sempre com os seios à mostra. Mostrar os seios era o máximo a pornochanchada. Os dois territórios, aquele da macheza e do feminino, precisam ser bem demarcados. Emblematicamente, em filmes como Os Machões, de 1971, de Reginaldo Faria, essa demarcação, muitas vezes, ficava a cargo de personagens tidas como bichas. Não era gay, né? Era bicha. Era tratada assim, dessa maneira, né? Aqui, nesse modelo, você tem muito a caça fêmea. A caça. É uma caça fêmea. Havia muito verbo abater, levar a mulher para o seu apartamento para abatê-la. É como se a fêmea fosse um animal à disposição do homem, do macho. As praias estão muito presentes, ou seja, o Rio é muito marcado como território livre da safadeza ou da pornografia, como era vista na época a sexualidade. O homem tinha que casar, ou era considerado bicha, que era o termo que era usado na época, né? Desvalorização e muito menor apreço para com os homossexuais, bissexuais e transexuais. Esses filmes eram assim. Eram sempre papéis secundários e papéis ou de paródia ou papéis ridículos. Era como era essa primeira fase da pornochanchada. Desculpe. Na segunda fase, já tem um esgotamento do protótipo do macho. Emergência, porque começa a aparecer um certo tom dramático nessas pornochanchadas. Com esse tom dramático, o feminino começa a emergir. A visão do feminino, porque a mulher é dada aquela crença de sutilezas, já um pouco psicológicos, os encontros já são um tanto quanto ambíguos, mas o amor começa a aparecer, porque aparece já a figura feminina, o corpo feminino em maior evidência, o corpo em evidência, né? É o eclipse da macheza, diz o professor Santana aqui. E na terceira fase da chanchada, pornochanchada, já temos uma indiferença quanto ao gênero. Então, o gênero não importava na transa, importava a transa. Então, aqui você já tem uma atenuação dessa bipolaridade homem-mulher e de uma ascendência ou do masculino ou do feminino. Você já tem presença de gays mais interessantemente mostradas, com um papel mais preponderante. É isso, né? Eu vou ler aqui, então, também, aqui na página 12 e 13, um pedacinho, porque o livro é a base para isso que eu estou dizendo. Aqui. Desde o fantasma da macheza perseguindo uma viúva virgem, passando pela possibilidade comprovada de traição das esposas, até chegar à indiferença quanto ao gênero na transa, é assim que se dá conta na pornochanchada, das imagens, né? Na pornochanchada.
O eclipse da Marchesa se transforma em um drama que tende ao estranhamento, ao articular seus condicionantes com a precariedade. O mais surpreendente é que essa Marchesa, como a imagem de uma permanência, encontra nas narrativas da pornochanchada uma mulher que nunca, ou quase nunca, espelha seu espaço de acontecimento. O lar. Nunca tem o lar dessa mulher. Ela é sempre solta no espaço. Quando isso ocorre, esse espelhamento vem acompanhado de um sentido de perversão. Nesse caso, como em outros, esse tipo de Marchesa crepuscular, ou seja, já em decadência, se dá mal. Uma Marchesa vai da Marchesa chamada, que ele chama de indômita, a Marchesa chamada de sublime. O macho já está atenuado, adocicado pela presença da mulher. A pornochanchada, então, passou por várias formas de masculino, segundo o imaginário brasileiro, isso no Brasil, né? Do macho das orgias ao provido de evidentes delicadezas. Da Marchesa, as correntes que puxam as fêmeas para dentro do espaço da Marchesa são as mesmas, mas vão progressivamente mudando a sua natureza. É muito interessante ver isso. Aqui existe, inclusive, um filme muito interessante, está na página aqui, não sei se eu anotei, mas está aqui, que já é um filme que é o único filme que foi uma mulher que dirigiu na época das pornochanchadas. Vamos lá? Posso até citar alguns filmes que o livro cita dessas fases. No primeiro momento, por exemplo, Os Paqueras, para quem fica tchau, O Marido Virgem, O Enterro da Cafetina, de 70, né? de Alberto Pirandello, Eu Transo, Ela Transa, de Pedro Camargo, de 72. São já a primeira fase da Marchesa. Depois já vem aqui do Reginaldo Faria, Aguenta Coração, olha como muda os títulos. Aguenta Coração, Inquietações de uma Mulher Casada. Entra já a presença do feminino. A mulher casada, vocês imaginem qual seja. Mulher Sensual, de Antônio Calmon, é um clássico, Mulher Sensual. Filhos e Amantes. Então, Momentos de Prazer e Agonia. Essa é de 83, já de Adinô Pitanga, que é esse ponto de vista do feminino já se insinuando. Aqui vocês estão observando essa mudança dentro do que o cinema vai promovendo junto a seu público, de costumes, de visões, que faz par com esses avanços da urbanidade do próprio país dessa época. Uma refletindo a outra, que é a principal ideia, eu acho, dessa nossa live. Mas tem um filme, que é a Teresa Trauma, que se chama Os Homens que Eu Tive. Olha o ponto de vista feminino, já aqui. Já é a força feminina. Ela já declara, esse corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. É isso. E ela não tem nenhum pudor em... Quer dizer, ela, a personagem principal, não a Teresa Trauma, que é a diretora, não é autobiográfico, ou se é, eu não sei. O autor aqui do livro não diz. Talvez a gente possa perguntar a ele. É com Darlene Glória, Gracindo Júnior, e Milton Moraes. Já é um elenco mais, digamos, televisivo, que é a época da televisão, já entrando também com telenovelas, já a televisão chegando com programas de Malu Mulher e coisas semelhantes. Então, isso é muito importante, porque esse filme da Teresa Trautmann, ele já mostra um jogo, aqui as palavras do professor, já mostra um jogo mais complexo, com o ponto de vista que, neste caso, assume diferentes posições.
ao longo da narrativa, porque ela consegue um ponto de vista masculino passivo e faz o feminino oscilar de uma maneira que pode ser trans, inclusive. É muito interessante esse filme em termos de estudo para ver essas construções de urbanidade e sexualidade no Brasil, como foi se dando. Muitos de vocês talvez nem tenham ideia disso, que são posteriores, muitos nasceram na década de 80, quando a pornochanchada já estava se esvaindo. Vocês eram bebês, estou me dirigindo a quem nasceu na década de 80, e não tem ideia de como era isso antes, já se encontraram o prato feito. Os filmes já eram, outros já podiam ter outras abordagens que antes, na década de 40, 50, com as chanchadas, e de 60, 70, e comecinho dos 80, com as pornochanchadas, era impossível que os filmes registrassem uma abertura de erotismo, uma abertura erótica de uma maneira que contribuísse ou que citasse todos esses gêneros múltiplos que nós temos hoje. Era impossível isso. Mas é muito interessante, né? E o que também que é mais importante nessa película aí, da Teresa Trautmann, é que ela procura já dispersar a diferença de peso entre masculino e feminino. Ou seja, já é um filme que eu falei aqui, ele diz, de 73, nem é da década de 80, que já visa esse esvaziar da dicotomia sexual, que já permite vislumbres na urbanidade de um país que está deixando todo aquele aspecto do quintal, da cultura do interior, para assumir uma cultura de cidade, Rio, São Paulo, é grande eixo que era, já que as chanchadas se passam aí, e, em geral, a chanchada mostra parentes, garotos que vêm, por exemplo, de Minas. Minas vem garoto para caramba nas pornochanchadas. Não sei por quê, devem ser muito interessantes os garotos mineiros do tempo da pornochanchada, que eles vão para o Rio para arranjar emprego e acabam achando sempre um tio protetor. Isso não há dúvida. Eles têm sempre alguém que protege, ou alguma senhora que se interessa pelo garoto, etc, etc. Mas sempre vem da Bahia, de Minas, aqui do Espírito Santo, eu não me lembro se tem algum capixaba que foi para lá, mas deve ter tido. De toda maneira, buscam essas duas grandes cidades desse eixo urbano que se faz a partir do modernismo de 22 ainda, em São Paulo, que começa ali na literatura, uma modernidade. É bom. Dizendo isso, eu acho que eu não posso ir muito além, só fico depois à disposição, eu queria dizer que a conclusão que eu chego, depois de ler esse livrinho, eu recomendo, viu, fazendo propaganda do livro. Ele tem uma capa genial, que é. Aqui também ele abre uma imagem muito interessante, olha só, de uma pornochanchada, uma exibição do corpo masculino, um corpo decrépito, não tão saudável assim, mas está sendo mostrado aqui. A conclusão que eu cheguei, depois de reestudar esse livro e de pensar para o que eu falaria aqui para vocês, é que a figuração ontológica do erótico na pornochanchada não é, em todas elas, em todas as três fases, tanto na fase da macheza, quanto na fase do declínio da macheza, da ascensão do feminino, como da fase da quase indiferenciação, não é o corpo nas suas dimensões sexuais. Não é o corpo nas suas sexualidades explícitas de gênero. Na verdade, eu penso que nos filmes da pornochanchada e nos filmes pornô em geral, daí estendendo para quem, se alguém quiser completar esse estudo mais para frente agora, é o erótico que é o próprio corpo.
independe do corpo masculino, feminino, trans, bi, qualquer que seja, independe disso. O erótico é um grande corpo conformado, que é o próprio contexto das pornochanchadas. Dito isso, eu agradeço e me despeço. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa. Muito obrigada. Muito obrigada, Bernadette. Sim, muita coisa para a gente pensar. Deixa eu só aproveitar para perguntar se vocês estão me ouvindo bem. Eu estou. Não sei se vocês Tá. estão ouvindo. Sim, estamos. Tá... Gasta por causa das cordas vocais de professora. Vocês chegaram lá. Está ótimo, está melhor que eu, está melhor que eu. Muito obrigada, professora. Então, fui fazendo aqui umas anotações, né? Mas eu vou deixar para a gente depois trazer isso ao final. Vou passar, então, agora eu vou apresentar primeiro o Cris, e daí eu passo a palavra para ele. Vou primeiro aqui também pegar minha cola para ler aqui um pouquinho sobre a biografia dele. Chris The Red, ou Christian Souza, né, como eu já falei antes. Ele é designer gráfico, artista visual, fotógrafo, doutorando em artes pelo programa de pós-graduação em artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em artes visuais pelo programa de pós-graduação em artes visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado no curso de especialização em artes visuais do SENAC, né, Distrito Federal. Desde 2002 está à frente do The Red Studio. Em 2014 foi eleito, vamos ver se eu falo corretamente, alumno honorável do Comitê Local da IESEC, em Brasília, e vencedor da categoria Mid Career Alumni do Hall of Fame da IESEC no Brasil. Ele tem focado na sua carreira artística, pesquisando temas como arte e sexualidades, né, e afins. Tem trabalhos expostos em várias cidades aqui do Brasil e também em revistas. E também, por final, aqui destacar que, juntamente com o artista visual Bruno Novadvorsky, acho que é isso, né? Depois você me corrige, Cris, criaram, né, juntos o Duoku. Depois ele pode falar mais a respeito. E ele é editor-chefe da revista Pós-Corpos, e como ele disse também, entre outras coisas, né? Então, também tem muitas atuações e muitas realizações para falar aqui com a gente. Cris, novamente, obrigada pelo aceite, por estar aqui com a gente. A palavra é tua. Maravilha. Obrigado, Fernanda. E eu deixei para você essa apresentação mais formal, mas que eu não gosto muito. Geralmente eu me apresento com 3 palavras, porque eu sou Cris The Red, bicha, puta, fluida. E é a partir dessas 3 palavras que desenrola tanta coisa, seja nas minhas práticas artísticas, nas minhas práticas teóricas, nas minhas construções teóricas, e na própria construção da minha penetração nessa questão da arte da sexualidade, né? Eu queria primeiro dar uma boa noite para todas as pessoas que estão nos vendo pelo YouTube, aqui pelo Zoom. Um beijo especial para minha mãe, que está acompanhando lá pelo YouTube, né? Para minha irmã, que está aniversariando hoje. Parecendo um show da Xuxa, esse daqui. Mas é isso, acho que afeto nunca é demais. E para as pessoas queridas que estão nos acompanhando. Quando Fernanda me convidou para participar dessa conversa, desse encontro, tinha acabado de reler o Pornotopia do Preciado, né? Então eu estava com Pornotopia bem fresco na memória e nos incômodos que alguns capítulos do livro como um todo, mas de um capítulo em específico do livro que o Preciado trazia, que é a cama farmacopornográfica. E aí eu acabei que eu estou já há algum tempo, né, tem uns meses aí escrevendo um texto, um artigo, que é justamente a partir desses meus incômodos com essa escrita do Preciado,
que eu acho que ela vai até determinado ponto e ali ele para. E nessa cama farmacopornográfica eu trago nesse texto uma conversa dessa cama de Preciado com uma cama minha, que é de um projeto do mestrado chamado Lalito. Lalito é cama em Esperanto, né? E que eu chamo dessa cama de uma cama pornossexual e gráfica. Mas para eu entrar nessa parte dessa dualidade Preciado, Chris Red, dessas duas camas, eu preciso voltar um pouco no tempo, né? Um pouco no meu mestrado, né? Que eu finalizei ano passado. O meu mestrado é em artes, eu fiz no PPH Vida URGS, com orientação da Mônica Zielinski, com orientação do Leandro Collin, e ela parte de incômodos com o sistema de arte, e como esse sistema, e aqui eu deixo claro que não é o cis com S, mas o cis com C, de cisgeneridade, né? Mas do incômodo que me atravessa desse sistema, e como esse sistema trata as artes da sexualidade. Né? Como que, inclusive, a partir dessa dualidade que esse sistema faz, categorizando essas artes entre artes eróticas e artes pornográficas, colocando tudo que pode ser aceito dentro desse sistema ali na caixinha do erótico e tudo que precisa ser apagado, silenciado, não falado, não arte, né? Dentro da caixinha do pornográfico. Então, eu começo o meu processo de pesquisa justamente analisando essa dualidade, né, e das problemáticas por trás dessa dualidade entre erótico e pornográfico. E eu chego nesse meu processo aos estudos do professor Afonso Medeiros, da Federal do Pará, que justamente ele vai traçando, por 8 anos, ele estudou essa dualidade dentro da história da arte, e ele vai traçando formas de como que o sistema de arte, como que a sociedade vai tratando essa divisão, essas categorizações, né, do sistema de arte. E quão violento é esse processo, né? O quão violento essa divisão, ela apaga a corpas trans, corpas negras, corpas indígenas, e toda uma gama de sexualidade, porque vai colocando tudo nesse binarismo entre erótico e pornográfico. O professor Afonso, em dos seus trabalhos, ele tenta até criar um conceito de que é pornô erótico, mas que, na minha dissertação, eu digo que esse conceito não resolve, porque ele mantém essa dualidade, né, entre erótico e pornográfico, e aí é que eu vou pensando em um conceito que possa tratar essa temática, essa dualidade, de uma outra forma. E aí que eu chego na ideia de pornossexualigrafia. Eu vou ler aqui um trechinho desse capítulo aqui do livro Arte da Resistência, que foi organizado por Leandro Collin, foi publicado ano passado, nos 15 anos do meu curso, e eu tenho um artigo nele que eu leio, que trago o seguinte, né? A pornossexualigrafia propõe analisar criticamente as estruturas do sistema de arte e das categorizações em que algumas obras são inseridas. Categorizações essas que acabam por causar repressões e censuras à sensualidade, à sexualidade, a artistas e obras. Assim, as artes pornossexualigráficas transitam pela sexualidade, nudez, pornografia, pós-pornografia, dissidência, pelo implícito, pelo explícito, pelo erotismo, simplesmente são o que são, nem menos ou mais legítimas, mas resultados de processos criativos e artísticos, de pensamentos e reflexões de artistas sobre tais temáticas. São grafias de um desejo artístico. É um convite a pensar além dessa ideia do erótico como o limpo, o aceitável, e o pornográfico, o contrário disso. Então, a partir dessa ideia de tentar romper com essa higienização do sistema de arte, a higienização da arte, a partir dessa dualidade, é que eu cheguei nesse processo de pornossexualigrafia, que agora eu vou me aprofundar no doutorado, né, numa construção desse conceito, né, com a orientação do Aldo Vittori e com a orientação do Marco Antônio, que está aqui na sala com a gente, né?
E a partir dessa ideia de pornografia é que eu chego nesse incômodo contexto de Preciado do Pornotopia, né? Que é porque o Pornotopia, o Preciado, para quem... Eu vou fazer um apanhado geral, só para quem não conhece o livro. Ele faz um apanhado, uma análise crítica da construção dessa ideia de pornotopia a partir da mansão Playboy, do Hugh Hefner, né, o criador da revista Playboy, e de todo aquele aparato midiático que está por trás desse grupo Playboy, que vai para muito além da revista, né? E aí o Preciado ele vai fazendo uma análise da construção desse homem Playboy, da construção dessa nova identidade ali na época da Guerra Fria, do pós-guerra, da construção desse novo homem, que é esse homem Playboy, mas que ao mesmo tempo que ele quer desconstruir aquela imagem do homem que sai de casa para trabalhar e a mulher fica em casa para os afazeres domésticos, o Hugh Hefner vai trazendo, com essa construção desse homem playboy, esse homem do interior, que ele mantém-se em casa, mas não é para fazer uma oposição tal qual a mulher do lar. Não, é aquele homem que está ali na sua casa, com aquele espaço, como bem trouxe a professora Bernadette, do abatedouro. As mulheres que lá transitam, elas precisam ser passageiras. É uma busca por quebrar determinado padrão da construção masculina pós-guerra, do homem do lar, daquele que se casa e vai para trabalhar. Não é esse o homem que o Hugh Hefner quer com sua mansão Playboy. Mas é o homem que se utiliza dos aparatos arquitetônicos, técnicos, domésticos para o seu prazer, né? E aí, o Preciado, ele traz esse capítulo em específico, que é a cama farmacopornográfica, porque, para quem não sabe, o Hugh Hefner, a construção da sua mansão Playboy, e aí ele entra nessa questão da arquitetura, como que a arquitetura vai sendo utilizada para esse poderio masculino, esse poderio sobre a busca do prazer masculino. Daí ele tinha essa cama, uma cama giratória, de onde ele resolvia tudo. Ele praticamente não saía desta cama. Eu vou colocar um link depois ali no chat do grupo para vocês verem. E de onde essa cama resolvia tantas questões de negócios, como as suas vivências sexuais, onde tudo era gravado. Toda a mansão Playboy ela foi estruturada com uma grande estrutura uma grande rede de câmeras que gravava tudo, aquilo virava material, e que o próprio Hugh Hefner pegava todo esse material para transformar aquilo em material midiático, em material para transformar aquilo em capital, né? E aí, tem até um trecho aqui do Pornotopia, que eu marquei aqui, que o Preciado escreve: indissociável do seu ecossistema, o sujeito playboy não pode habitar sem controlar ou ser controlado por o meio ambiente que ocupa, né? Então, é aí que eu acho que o Preciado ele vai até parte do momento. É meio que há uma legitimação que sinto me faz falta na escrita desse livro da Pornotopia, uma crítica mais ferrenha a esse sistema de construção de gênero do sujeito playboy. Então, em nenhum momento eu sinto na leitura do livro, por mais que o Preciado traga ali a ideia de uma ideia farmacopornográfica da indústria playboy como o modelo de excelência dessa farmacopornografia, que ele traz também no livro Texto Junk, a construção desse ideal, mas eu sinto que falta ali isso são pensamentos iniciais que eu estou desenvolvendo nesse texto, que falta ali um processo de desconstrução disso que foi trazido pela construção pela idealização desse sujeito playboy. E aí que eu trago como uma ideia de um comparativo, não um comparativo, mas de um caminho a cama pornossexual e gráfica, que é essa construção dessa produção
que eu trouxe no mestrado, que é Lalito. O que é o Lalito? Lalito foi uma série de encontros, não meus, mas da minha persona, que é o Dr. Red, que eu assumo no meu mestrado, em que diversas pessoas passaram por essa cama pornossexual e gráfica, não com essa ideia de controlar o meio ambiente, não com essa ideia de controlar aquelas corpas para um prazer único, não o prazer do homem playboy, mas justamente das vivências, das conexões que essas corpas ali naquela cama podem provocar. Justamente no rompimento com essas estruturas farmacopornográficas. Ao mesmo tempo que eu acho que a gente precisa criticar essas estruturas que nascem com o sistema capitalista, com essa mediatização, né, das nossas corpas, é preciso, eu acho que hoje a gente está num momento que a gente precisa ir além, né? Ai, deu branco agora, gente. O autor do livro A Queda do Céu, né? Se alguém lembrar, me avisa. Davi Copenau. Copenau, ele fala que a queda do céu são esses marcos da nossa história, em que transformações urgentes e necessárias acontecem. Eu sinto que a gente está nesse momento. Toda essa questão que a gente está vivendo com esse conservadorismo exacerbado que a gente está vivenciando todos os dias, de diferentes maneiras, isso tem que levar para algum lugar. Ele não pode ser apenas pauta de críticas. A gente precisa pegar tudo isso e romper com essas construções e ir além. Então, quando eu penso nessa cama farmacopornográfica, com essa cama pornossexual e gráfica, é meio que um entendimento meu de tá, beleza, é uma crítica à construção do sujeito playboy que o Preciado traz, é uma crítica a como Hugh Hefner construiu todo o seu império em cima de abusos, em cima de agressões sobre corpos, principalmente corpos femininas, corpos, né, da manutenção de uma estrutura patriarcal. E aí, o que a gente pode fazer disso? Para onde que a gente pode ir além de fazer essa crítica a esse sistema farmacopornográfico, né? Então, é aí que eu vou transitando nesse texto, nessa busca que eu tenho de pensar essa pornossexualigrafia, de pensar essa cama a partir não desse controle. E tudo que era gravado, né, na minha cama, nessa cama do Dr. Red, assim como o Hugh Hefner gravava tudo que acontecia na sua cama, na minha também era gravado, era registrado, o Dr. Red registrava através de fotografias tudo que acontecia ali na cama, com o Dr. Red, com as pessoas, mas nesse intuito de que histórias estão sendo contadas ali, não apenas a história do sujeito playboy, mas a história das sujeitas de resistência, que é como eu vou trazendo nessa dissertação do mestrado, em que eu não gosto da ideia da palavra objetos de pesquisa, principalmente quando a nossa temática está tão relacionada, tão próxima de pessoas, de vivências, de histórias. Essas pessoas com quais eu me conecto nas minhas pesquisas, elas não são objetos de pesquisa, e nunca vão ser, e não podem ser. O objeto de pesquisa é quando você trabalha com alguma coisa material, um objeto, mas pessoas não podem ser objeto de pesquisa. Então, isso é uma das coisas que eu trago nessa minha temática, nesse meu trabalho, é entender essas pessoas como sujeitas de resistências, que estão ali buscando resistir a um sistema patriarcal, um sistema violento, um sistema de arte que está buscando todas as formas de censurar as corpas marginalizadas, essas outras corpas que não se encaixam naquela ideia, daquela caixinha do erótico e do pornográfico, né? Eu não sei quanto tempo eu tenho, Fernanda, mas eu acho que eu não vou me alongar muito para até ter mais espaço para debate, mas o que eu queria trazer é essa questão de como que a gente pode pensar ir além. O Preciado, gosto muito do Preciado, acho que ele traz muitas coisas interessantes. O Manifesto Contrasexual também é um excelente livro.
Mas eu acho que, eu acho que quando a gente está aqui no Brasil, essa é uma coisa que eu sempre pontuo nos meus textos, em falas, Preciado, ele está na Europa, ele está nos Estados Unidos. Eu acho que a gente tem que sempre pensar nisso, que quando a gente traz para cá, quem são as nossas escritas aqui no Brasil, e vão pegar Preciado e o que ele está trazendo e pensar no nosso contexto brasileiro. Né? Pensar como é que estão escrevendo, por exemplo, Leandro, Sarah Wagner York, Levi Banida, Jean Massal, uma série de pessoas que estão transitando nessas temáticas, mas do nosso ponto de vista, né? Krenak, Dayara Tucano, tanta gente pensando, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. Ir lá atrás desses conhecimentos é importante? É. Mas a gente também tem que ir atrás do conhecimento dos saberes que estão sendo produzidos aqui no Brasil. E eu vou só deixar um beijo para que eu vi que a Dita Vicente entrou no chat lá no YouTube, que é uma dessas pessoas que passaram pela cama do Lalita, uma dessas pessoas com quem a gente teve uma conexão, né, nessa construção de histórias. Dita Vicente é uma drag lá de São Paulo, que é de Lufer Satui, que é uma pessoa não binária, ou seja, toda uma construção de pluralidades e diversidades que não cabem nesses binarismos, seja masculino, feminino, homem, mulher, erótico, pornográfico. É isso, gente. Eu vou me alongar mais. Obrigado e um beijo. Obrigada, Cris. A gente que agradece. Palmas, né? Sim, Cris, já tinha dado o tempo aqui, mas tá ótimo. A gente vai fazer assim, a gente vai colocar também mais os 15 minutos aí da Rose, e aí a gente vai ter ainda mais 15 minutos para debater, para perguntas. Tem sido assim, a dinâmica acaba sendo assim, fiquem tranquilos. Então, só para também fazer jus aqui ao currículo da Rose, também vou apresentá-la, a professora Rose de Mello Rocha, também muito obrigada, né, por estar aqui. Ela é professora titular do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, onde lidera o grupo de pesquisa do CNPq Juvenália. Ela é pesquisadora também do GT Claxo, Infâncias e Juventudes, onde atua na coordenação ampliada e na equipe de comunicação. É bolsista de produtividade em pesquisa CNPq, estudando os ativismos musicais de gênero na cidade de São Paulo. É doutora em Ciências da Comunicação pela ECA USP, com estágios pós-doutorais em Ciências Sociais, Antropologia pela PUC São Paulo, em Ciências Sociais, Niñez e Juventude pela Claxon, e o pós-doutorado sênior concluído junto ao programa multidisciplinar de pós-graduação em Cultura e Sociedade da UFBA, né? Na linha de pesquisa em Arte, Gêneros e Sexualidades, do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Culturas, Gêneros e Sexualidades, no CUS, que até o Cris tinha citado antes. E aí vou citar aqui também um livro que ela sempre destaca, né? Mais recente, o Ativismos Musicais de gênero, Bandivas, Travestis, Gays, Drags, Trans, Não Binários, que é pela Devires, de 2020. Rose, então, também, por favor, se quiser complementar aí mais alguma coisa, pode falar, e a palavra é tua. Bom, gente, eu realmente estou muito feliz de estar aqui hoje para falar de coisas que me interessam e para estar aqui também com duas pessoas que me interessam e que também, claro, três, né? Fê, você também, e que fazem parte da minha história, da minha formação, do modo como eu acredito que a gente tem que produzir conhecimento, né? Então, assim, Bernadette, eu não tenho, nem tenho, como é que eu falo, Bernadette? Bernadette, que eu não vou conseguir falar tudo isso que eu tenho a dizer sobre ela, mas que eu conheci ali na USP, e que foi uma pessoa que quando eu a escutei ali no Clube dos Professores, a gente tomando um drink, né?
Eu falei, gente, então a gente pode ser uma pesquisadora assim como essa mulher, que massa. E Cris, que eu conheço em outro momento, que também pensa a mesma coisa, né? Pensa assim, gente, que massa, agora, nesse momento, fazendo um pós-doc, encontro um cara como esse que também partilha de todo o meu questionamento em relação à rigidez da produção de conhecimento, né? E não posso nem falar eu posso falar de Fernanda e de Tiago, que também são figuras que partilham, né, dessa proposta e que a trazem aí para o grupo da Intercom. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar, que eu sou dessas, que eu faço coisinhas assim. Vocês estão vendo? Sim. Sim, Rose, Né? tá Sim, ótimo. dando para ver bem. Ah, pronto. Deixa eu só voltar ali para o início. Bom, então, assim, eu fiz uma proposta de conversa aqui com esse tema, e tem várias outras que me surgiram escutando Bernadette e Cris, né? Mas, assim, basicamente, o que eu estou propondo aqui? Em primeiro lugar, a gente conversar um pouco com a ideia, né? Que foi a ideia que Preciado, que eu também tenho críticas, Cris, e eu também tenho encontros, sabe? Então, vou falar um pouco disso hoje. Então, primeiro, eu trago essa ideia do heterotopos, do Foucault, né, obviamente, para trazer essa perspectiva, da gente pensar sobre esse lugar de autoridade, sobre esses lugares também dizem respeito a um certo palimpsesto de significados, isso é heterotopos, né? Que fala de algo que me agrada bastante, que é dessa ordem dos paradoxos. E daí, Preciado traz essa perspectiva para pensar esse pornotopos, né? E Preciado vai trazer essa perspectiva do pornotopos para falar de um certo regime de virada. Quer dizer, a gente estaria passando, segundo Preciado, desse sistema disciplinar para essa sociedade farmapornográfica. Concordo totalmente com os sujeitos nesse aspecto. E segundo Preciado, Pornotopos, ele diz respeito a essas novas máquinas de produção de sexualidade e de as duas coisas, distribuição do poder. E aí eu já digo para vocês que esses dois elementos, máquinas de produção de sexualidade e de máquinas de distribuição de poder, a gente acha que não, mas elas têm tudo a ver com esse lugar em que nós, pesquisadores, estamos inseridos. Isso tem tudo a ver com o que é o universo acadêmico, com o que é o universo da produção de conhecimento dentro de uma certa institucionalidade. Assim, Preciado toma uma referência ali como lugar para pensar isso, né, que é a Playboy. A Playboy, eu vou propor uma outra coisa, mas a gente já chega lá. A Playboy como ícone de um novo tempo, em que há uma explosão espetacularizada como imagem pública. Essa é uma das propostas do Preciado. E um outro aspecto interessante que aparece ali é essa perspectiva de uma sexualidade para consumo. E eu já volto nisso para falar do lugar que a gente ocupa, que parece não ter nada a ver com isso, mas tem. E, por último, um outro recorte que eu trago ali de Preciado é essa ideia de uma domesticidade orquestrada. Por acaso, vocês que vivem aí nesse universo acadêmico, será que vocês já se depararam com isso? Assim, do que é ser alcunhado como produtivo? Será que isso não tem um pouquinho a ver também com essa ideia de uma certa domesticidade orquestrada? Eu acho que sim.
Preciado também nos traz esse outro aspecto que vai me ajudar a construir o final do meu raciocínio, e ele fala do seguinte, né? Ele está tentando escrever, a partir dessa ideia, né, do pornotopos, o que seria esse momento, né? Ele está fazendo uma passagem daquele livro dele, caramba, como me fugiu aqui. Está aqui do lado. Não, está aqui em frente. Eu vou olhar aqui, talvez eu veja. Já lembrei, que é o texto Junk. Ele está tentando fazer uma passagem, está tentando seguir um pouquinho mais, né, do texto Junk, no Pornotopia, mas ele está partindo dessa ideia do texto Junk, que seria essa pergunta, né, sobre essa orgia comunista. Comunista é o que quero, né? Consumista, que dá comunista. Gente, uma orgia comunista, que maravilhoso. Não é isso. É a orgia consumista. Maravilhoso. Cheguei no contra-laboratório especiado, né? Mas ele está falando dessa orgia consumista que dá base a essa sociedade fármaco-pornográfica, que ele muito bem descreve no texto de Jung. E daí ele faz uma certa tentativa de pensar como, a partir dessa orgia consumista, a gente consegue virar a chave da pornotopia para pensá-la como resistência. Isso tem tudo a ver com o que o Cris faz, tá? E com o que Bernadette trouxe. Mas ele vai pensar assim, nessa virada de chave. Então, assim, vem essa pergunta, né? Também eu trouxe aqui algumas perguntas. Como esta orgia consumista, aí eu estou trazendo para a gente, né? Vou bater na nossa cara. Como esta orgia ordenou e domesticou a gestão do trabalho, não é um trabalho qualquer um, é do trabalho intelectual, porque ela orquestrou, ela gerenciou e ela configurou. Então, essa é uma pergunta que eu trago aqui para a gente refletir. Uma outra questão, a partir dessa provocação de Preciado, que eu trago, seria essa outra questão aqui. Como as relações pornotópicas influenciaram a produção e a distribuição do conhecimento desde a emergência do sistema pós-fordista. Ela fala... Ai, caralho, estou falando muito hoje, ela. Ele fala, né, desse sistema pós-fordista, mediatizado e internacionalizado de produção e gestão da vida. Uma outra pergunta que eu trago aqui para vocês. Uma outra questão também. Será que nós nos tornamos reféns do que Preciado percebe como e essa é uma questão para a gente refletir de fato, como uma subjetividade, essencialmente. Gente, quando eu olho para alguns Instagrams de alguns pesquisadores, eu acho que essa tese se confirma. Mas vamos lá. Nós nos tornamos reféns do que Preciado percebe como uma subjetividade essencialmente multimediática e masturbatória? Me pergunto. E como produzir pornotopias contra-laboratoriais em tempos? Preciado chega a Playboy, eu já chego em OnlyFans, sabe? Acho que a gente já tem que pensar sobre um outro momento, né? Como que a gente vai pensar isso em tempo de OnlyFans? E eu acredito que a gente tem aqui alguns enfrentamentos, né? Primeiro, me valendo do que ele apresenta, a gente teria primeiro que deslizar, em segundo lugar, que indisciplinar, em terceiro, que anti-essencializar, porque nos caberia, para enfrentar esse regime pornotópico no que ele tem de domesticador, nos caberia enfrentar aos regimes de verdade. Pois um saber decolonial e erótico, aqui eu me valho da perspectiva do Canevati,
é um topos de enfrentamento dos cantos tão sedutores e tão opressores da tecnopolítica neoliberal. E aí eu fiz aqui uma conversa final, né, com uma coisa que falou, um cara que ficou tanto tempo assim, abandonado, né, e que eu acho que a gente precisa voltar para ele, que é o Jean Baudrillard, que ele dizia, né, ele falava sobre isso, o que vem depois da orgia? E eu retomo essa provocação do Baudrillard, a conecto com a provocação de Paul Preciado e pergunto, o que vem depois da orgia do consumo e da orgia dos signos? E eu proponho algumas coisas para a gente pensar junto, que seriam essas. Corpos eróticos, porque Canevas está jogando com as duas coisas, enfrentam a colonização do saber e isso aqui é central, as orgias produtivistas, porque é isso que a gente vive, gente, hoje, orgias produtivistas. Já estou terminando, viu, Fê? Essa é a última fala. Corpos cognoscentes e sensíveis, um outro aspecto para enfrentar essa orgia produtivista. Eles falham, eles pulsam e eles gozam. Eles não gozam no regime normativo, não sempre. E produzem saberes corporificados em contracorrente. Resistências pornotópicas criam quilombismos e queerlombismos utópicos. A gente está inventando uma outra utopia. E o fazem nos corpos-tempos das urbanidades e das tecnicidades. E, com isso, eu encerro essa minha provocação para que a gente possa aqui conversar hoje. Obrigada, Rose. Agradeço também aqui, então, agora a todos os demais, né? Em nome da Rose. Tiago, quer falar alguma coisa? Ih, ele caiu? Não, caiu. Oi, gente. Tiago. Boa noite. Boa noite, pessoal. Desculpa a demora, eu estava no trabalho desde 5 horas da manhã que eu estou trabalhando. E aí foi uma loucura sair do interior para chegar aqui, mas estou aqui. Ainda no trânsito, acompanhei um pouco da fala, o final da fala da Bernadette, tomando banho, escutando o Cris. Tomando banho, escutando Cris, e acompanhei agora a fala de Rose. Eu queria agradecer a presença dos três, pelas belíssimas contribuições, pelas provocações lançadas. Já vejo vários artigos em várias provocações. E eu acho que é isso, né? Vamos para o debate. E mais uma vez eu peço desculpas pelo atraso, mas são os ossos do ofício. Muito bem, Ti. Obrigada por estar aqui. Eu acho que, né, tem muito a ver, assim, essa tua fala que tu acabou de dizer, tem muito a ver com as discussões aqui também, né? A coisa dos ossos do ofício, né? A Rose estava comentando sobre esse sistema em que essa estrutura em que a gente se configurou, toda essa metáfora que ela trouxe para a gente pensar a produção do conhecimento, hoje as nossas produções, a partir de todo esse enquadramento que as pornotopias e afins nos colocaram, né? Acho que esse seria um primeiro ponto, e o outro, né? Tu tomou banho aí, assistindo, ouvindo a live, os corpos, enfim, acho que esse seria um outro ponto aí para a gente pensar também. Antes de eu jogar qualquer pergunta aqui, eu queria ver se alguém presente, acho que é mais bacana ver se alguém que está aqui no Zoom ou no YouTube, se alguém quer colocar alguma questão, senão a gente traz aqui alguma questão. Deixa eu ver se aqui no YouTube apareceu. Acho que não. Vamos só ver ali. Se alguém quiser se pronunciar, pode ir falando, ou aqui no Zoom também. Eu queria falar alguma coisa.
Fala, Ti. Já que eu não falei nada. Eu estava... esse tema, né, veio junto de uma conversa minha com Fernanda nessa... Eu tinha acabado de ler o Pornotopia de Preciado e escutando um pouco da fala, né, final, infelizmente, da fala de Bernadette, que eu não tive tempo de ver desde o início, do Cris e da Rose, né? E eu lembrei, gente, e eu achei interessantíssima essa questão que a Rose trouxe do OnlyFans, porque assim, é uma coisa que tá... Eu acho que é tipo assim, eu trabalho com isso e eu também tenho OnlyFans. Eu faço isso e eu também tenho OnlyFans. É uma coisa que está meio que disseminada em todas as esferas, pelo menos eu tenho visto bastante. Conhecidos, colegas com OnlyFans e, tipo, com seus empregos federais e tá tudo tranquilo, né? Dar essa atualizada para pensar o que é esse OnlyFans de hoje, né? Preciado estudou a Playboy, e por que não pensar o OnlyFans como o Rose trouxe aí, né? E aí eu pensei, porque o conceito de pornotopia ele é um conceito, apesar não, né? Ele é um conceito político, né? Preciado até fala sobre as pornotopias de resistência e tal. E quando a gente fala nisso tudo, eu lembrei muito, quando a gente fala em audiovisualidade de forma geral e audiovisibilidade também, a gente não pode deixar de esquecer a questão da sensação, da estesia, tá? Que está completamente relacionado com os nossos sentidos, com os nossos corpos. E aí eu lembro do livro, que eu gosto muito desse livro, do Sociedade Excitada, do Christoph Tucker, né? Que ele tem o conceito do sensation seeking, tá? Que o que é o conceito do sensation seeking? É que cada vez mais as pessoas procuram por novas sensações, tá? E essas sensações, elas vêm por meio do audiovisual, né? Por esse, eu diria até que chega a ser um anestesiamento dos sentidos, de tantas sensações, de tanta excitação, né? Esse imperativo do gozo dessa sociedade farmacopornográfica, que existe o imperativo de gozar o tempo todo, acaba trazendo esse sensation seeking e que resulta em outra coisa, né? Porque você vê uma sociedade completamente excitada pelo gozo, pelo imperativo de gozar, pelo imperativo do prazer, que entra na lógica do consumo, que entra na lógica da farmacopornografia e entra na lógica, óbvio, do capitalismo, né? Quando você vê aí pessoas com perfil no OnlyFans tirando 70, 80 mil reais por mês para fazer outras pessoas gozarem, tá? Então, eu acho interessante, eu achei muito legal trazer essa questão do Sensation Seeking e do OnlyFans, mas também ver, que tem a ver também com as provocações que Rose falou, onde é que reside, talvez, a política nesse imperativo do gozo, nesse excesso de audiovisualidade que é fadado até o anestesiamento dos sentidos. Porque quando você tem muito, chega uma hora que você não sente mais nada, tá? Você goza tanto que chega uma hora que você não quer gozar mais, porque você já deu. Você não sente mais, tá? É mais uma provocação que eu joguei aí, enfim, é isso. Desculpe aí interromper. Imagina, Ti, ótima provocação, acho que amarra um pouco do que todo mundo falou aqui, e a gente até pode já trazer, talvez, a questão que o Rodrigo Pinheiro colocou, porque ele foi passando um pouco pela fala dos três aqui, mas daí a gente vê como que vocês conseguem amarrar. Vou ler aqui, ó, o que ele coloca. Aliás, Rodrigo, obrigada. Ele fala assim, ó, em relação às masculinidades performadas atualmente em variados meios, poderíamos traçar um corte que surge lá no Brasil rural, descrito no início, passando pelo Hafner, citado pelo Cris, e aí chegando no OnlyFans. Então, é possível traçar isso aí? Vamos jogar aí, não sei se a Bernadette quer começar, que foi a primeira. Pode ser? Não sei se dá para traçar um caminho reto, né? com um ponto de partida e um ponto de chegada, porque aí seria
objetivo demais. E nessa questão aí não existe essa objetividade, né? Tudo se mistura, tudo cai no espaço, tudo vaga, voa, voeja. Então, acho que esse caminho aí, não sei se numa linha histórica dá para você ir desde esse Brasil rural, esse Brasil que a própria literatura da década de 30 já explora muito com regionalismo, Raquel de Queiroz, Euclides da Cunha, aquele povo todo, e vem vindo e passa pelos escritores, jornalistas, inclusive, que já começam a abrir um outro espaço de urbanidades, e o cinema, que quando chega, é realmente o ponto final. Então, essa ideia do masculino patriarcal que a gente vê é engraçado. Olha, vou contar um caso que talvez exemplifique esse começo que eu digo, que vocês, por exemplo, nascidos realmente na década de 80, não quero aqui mandar um alôzinho para a Lívia, minha assessora de comunicação, que está nos ouvindo e nasceu na década de 80. E a gente tem embates. E essa coisa de antes, que eu penso que o Gelson Santana pensa e que eu penso com a Chachada antes um pouco, que é o Brasil, que me interessa muito essa coisa do Brasil. Essa macheza que se transparece lá no Brasil colonial, né? Você vê, e tem um caso que eu ia contar engraçado. Eu sou cadeira número 1 da Academia de Letras do Espírito Santense. E aí eu chego na sede da academia, uma bela casa que a academia ganhou de um intelectual morto e doou a casa para nós, e vejo uns retratos de antigos sócios. Então, era invariável a figura, todos com colarinho alto, a francesa, bem amarradinho, bigodes, alguns de bigodes, cavanhaquezinhos, sérios, e no meio uma gravura de um rapaz, um guapo, muito bonito, até meio de lado, sorridente. Eu digo, mas, gente, o que é aquilo? Agora vocês observem essa coisa do tempo aqui. Aí foram me dizer, ele é da década agora, mais novo e tal, era da academia, morreu, etc, etc. Bom, mas aí para você ter uma ideia de como isso tudo vai se modelando e os meios de comunicação, eles vão mediatizando essas mudanças urbanas que o país vai adquirindo também. Estou falando do Brasil. O Preciado fala da Playboy, que é uma coisa muito, muito americana do Norte, não há dúvida. Aquele culto dos peitos das mulheres que existe, uma coisa que é muito americana, se bem que a pornochanchada já mostra também os seios, né? já desnuda, mostra corpos pelados, aí, etc. Mas eu acho que é uma linha histórica, numa linha histórica, essa sequência dessa trajetória do homem brasileiro, pelo menos, é meio difícil de configurar, porque tem sempre altos e baixos, e embaixo das cortinas, e atrás dos biombos, rolava tudo. Então, não havia essa diferença. Mas e uma coisa é essa hipocrisia, que é uma coisa terrível culturalmente. É uma hipocrisia esse conservadorismo. E a gente que vai estudando mais longe, e até a chegada do cinema, você vai vendo essa hipocrisia, como é que ela vai se desnudando. O cinema ajudou muito a desmascarar essa hipocrisia social que o Brasil cultiva ainda hoje com uma força estranha, eu não entendo como ainda há assim, quistos, verdadeiros tumores de conservadorismo encravados num país que teima em tentar ser um país atualizado, urbano. Mas nós temos uma coisa, eu não sei se eu estou tergiversando muito e se vou responder, mas ele pode acrescentar essas minhas ideiazinhas, de que se nós não recordarmos o passado, nós não podemos saber quem somos hoje e o que seremos amanhã.
Então, é por isso que eu preferi, eu li o Preciado e tive muita... Eu tenho uma coleção de fotos da Playboy e acho muito interessante, né? Aquelas meninas. E acompanhei também a série televisiva sobre a Playboy. Foi fantástica, porque todas, invariavelmente, eram infelizes, era o termo. Todas eram mulheres infelizes. E você vê mulheres lindíssimas, trabalhadas, e todas, no fundo dos olhos dela, havia uma turvação que você não conseguia. Você dizia, poxa vida, como que não se vê aquilo? Era uma luz apagada no fundo dos olhos dessas coelhinhas, lindíssimas, bem todas trabalhadas. E que hoje você vê também essa erotização do corpo ainda em programas muito até ditos científicos. Tem um programa numa emissora americana que eu acompanhava, que é de cirurgia plástica. Então, mostra, até com detalhes grotescos, o antes e o depois, o antes e o depois. Então, todo esse perfazer de uma eropornografia para acompanhar o pensamento de Cris, que eu não separo também uma coisa da outra, toda acompanhar isso é para que a gente entenda o que somos, o que fazemos, como a Rose pergunta, há perguntas muito curiosas ali, o que fazer para você se assumir? Nós somos pessoas que, dentro dessa live, eu estou vendo, nós temos uma cabeça que não bate com muita cabeça por aí, porque a gente está aqui falando uma língua só, que pelo que eu vi, mas não é essa a língua geral. A língua tupi-guarani, que era geral de costa a costa, que não era a língua dos meus antepassados aimorés, que comiam gente. E comiam muito bem, preferiam os portugueses, que a carne era macia como a das antas, e eles comiam muito bem isso. Então, observem, eu não sei, eu estou divagando, mas é tão bom estar aqui com vocês, que eu gostaria de falar mais. Então, minha resposta para você é essa, apenas. A gente tem, sim, que manter um pé, conhecer o passado, não dá para fazer um apagamento, um cancelamento do passado, não dá. Você tem que manter nós, pesquisadores, temos essa obrigação. Nós somos um país que não sabe muito bem, que pulou de um agrário para um urbano sem base, sem tecnologia, sem nada, sem coisa nenhuma. E ele avança assim mesmo, ele vai. Me lembrei de uma história trágica. Este é um país que vai para frente. Eu gostava do ha. Eu vou calar, porque depois as pessoas têm o que falar. Não sei se acrescentei alguma coisa ou se... Como dizia o Chacrinha, eu não vim para ensinar, eu vim para complicar. E acho que está fazendo as duas coisas. Ensinar e complicar. Excelente, Bernadette. Acho que aí, Cris, Rose podem complementar. Muito bom que também a Bernadette já foi tentando trazer um pouco de resposta aí para as questões que a Rose colocou, né? As provocações também que o Cris colocou. Muito legal. Gente, eu vou passar a palavra aqui para o Cris, acho que pode ser o Cris, né? Seguindo a sequência. E aí agora eu vou ceder aqui o meu lugar para a mediação do Tiago, porque daí ele saiu do trabalho e agora eu vou, né? Então não dá para eu me atrasar mais muito, já atrasei meia hora, na verdade. Então, gente, só agradecer aqui por vocês terem partilhado um pouco desse tempo e desses saberes, né? Dessas provocações para a gente também pensar aqui no que a gente tem feito. Obrigada, um beijo aí para todos e a gente vai conversando. E agradecer o Gênio, que está aqui atrás, nos bastidores. Gênio foi meu aluno, Gênio foi Beijo meu a vocês. Beijo a Fê e Gênio. Beijo, Tá Fê. bom. Beijo. Tchau, gente. Continuem Obrigada, aí. Boa aula. muito obrigada. Sua Tchau, vez agora. valeu.
Sou eu? Bom, gente, dando continuidade, né? Agora, vamos lá, Cris, é com você, né? Vamos lá. Bem, eu concordo muito com a professora Bernadette, porque realmente pensar essas questões de performatividade a partir de uma linha, eu acho que é meio que manter determinados normatividades. Eu acho que o legal agora é justamente embaralhar tudo isso, né? Pensar esse. E aí eu converso até com a professora Leda Maria, que é esse tempo, ao invés desse tempo linear, mas esse tempo espiralar, né? De como que e quebrar essas performatividades, sejam elas as masculinas que o Rodrigo traz na sua pergunta, ou seja, as femininas, mas é justamente pensar como essas performatividades foram criadas e a partir daí e brincar brincar no sentido de gozar esse desejo para além daquilo que foi colocado desse gozo capitalista, mas da gente buscar outras performatividades, né? Porque isso vem muito, Rodrigo é um colega lá do doutorado na UERJ, e isso é um debate que está sendo muito dessa coisa, dessa performatividade, das pessoas que precisam performar determinada coisa para ela ser entendida como tal coisa, né? Um homem trans, ele tem que performar uma masculinidade para ser entendido como homem trans, Isso. né? E isso é você cair em novas construções, normativizações. Não, é justamente embaralhar tudo isso. É o que eu gosto de dizer, as surubas são sempre melhores. Quando a Muito gente melhor. pega tudo Muito isso, melhor. vai surubando, vai misturando, tem muito mais um prazer, uma realização de gozo do que quando a gente vai categorizando todas essas coisas em nisso, naquilo e tudo mais, né? Uma fala que o Thiago trouxe, né, que eu adorei de você me ouvir no banho, eu acho que isso tem uma sinergia interessante, mas eu estou com um projeto novo para o doutorado, que se chama Saliências, Vamos Bater Uma, em que toda a parte de registro ela é áudio. Ela não tem um registro fotográfico, não faz registro videográfico, mas todo o processo dessa conexão minha com essas pessoas é através do áudio, é através de provocar as pessoas que vão ouvir esses áudios a fabular em suas mentes, a construir em suas mentes uma série de coisas que aconteceram que aconteceu comigo e essas pessoas que estão participando. E aí, só que em algumas pessoas que eu tenho convidado para participar, quando eu leio Saliências, Vamos Bater Uma, automaticamente já leva para o ato da punheta, da masturbação. Por quê? Porque há uma construção social que diz dessa coisa do gozo, da porra, que é isso e é só isso, e não tem mais nada além disso, né? Então, quando a gente brinca com essas performatividades de sair dessa questão masculino, feminino, a gente brinca também com esses gozos, a gente brinca também com esses prazeres, né? Quando a gente sai também do visual e vai para um sonoro, a gente também está brincando com essa linguagem da arte, dessa superlativização superexposição de imagens que a gente tem hoje, né? Todas as pessoas hoje têm celular. O que isso significa? O número de fotografias aumenta muito mais, né? Isso, né? Então, você tem uma super exposição a imagens, né? E aí a gente vai brincando com isso. A gente vai brincando com essas outras possibilidades de quebrar essas coisas do gozo como sendo da própria sexualidade como sendo penetração, né? Que foi construído para a gente, sexualidade tem a ver com penetração. Não, tem mais coisas aí, né? Uma outra coisa que foi falada aqui que eu achei interessante, mas a minha cabeça agora deu um tilt e me perdi, mas eu vou passar para Rose. Rose, vai lá, se eu voltar, se eu lembrar, eu volto, senão a gente segue, porque não é isso. Tudo bem, vamos fazer essa coisa espiralar mesmo. Melhor do que linha reta. A minha cabeça também deu um tilt, porque eu tinha todo um discurso prontinho aqui para falar e deu um
um certo branco, né? Mas eu acho que a gente tá falando de... Eu acho, né? Que a gente está falando de um modo de produzir conhecimento que, na verdade, era mais o que eu queria trazer aqui, nesse encontro. Tiago sabe, nesse encontro, né? Que é uma forma de produzir conhecimento de outra forma, né? Então, não ficarmos... O que as pessoas falaram aqui? Lembrei. Ah, você lembrou? Então fala, Cris. Não fala. Eu esqueci total. Não, então, assim, é porque a professora Bernadette falou sobre a questão do documentário, né, das bunnies, né, e de todo o processo de violência, né, porque quando você assiste o documentário, gente, é uma coisa muito... É violento assistir, é violento o que aquelas mulheres passaram para se manter, porque além de elas passarem por um processo rígido de seleção, uma vez selecionadas para fazer parte da mansão, elas praticamente não tinham mais contato com o exterior, porque tudo estava ali dentro. Elas tinham um dormitório ali dentro que era totalmente... Enquanto toda a mansão inspirava luxo, design, tudo para aquele gozo do homem playboy, o espaço das coelhinhas era uma coisa muito disciplinar, aquela coisa bem militarista. Elas tinham um refeitório, mas que elas pagavam para comer naquele refeitório. É tudo muito violento. E aí o Rodrigo traz a questão do OnlyFans, né? De como cada vez mais as pessoas... até mesmo que a nossa economia está uma droga. Mesmo o Bolsonaro deixou a nossa economia um verdadeiro tragédia, né? Então, hoje nós estamos indo atrás de outras possibilidades de sobreviver, né? De pagar as contas, os boletos. E aí, o que a gente vê dessas Para pessoas... muita gente é OnlyFans, né, Cris? É o OnlyFans. Muitas pessoas vão para o OnlyFans. Sim. E aí, eu tenho várias pessoas que passam pelas minhas conexões artísticas, estão no OnlyFans também. E uma coisa que a gente conversa muito é essa questão do afeto, da tristeza, em que quanto eles precisam produzir de vídeos para ganhar alguma coisa. Porque quem faz muito dinheiro no OnlyFans, geralmente já tem um grupo de seguidores grande em outras redes. Quem não tem, está começando no OnlyFans, né, é suor, não sei quantos vídeos na semana para poder colocar uns 2 vídeos e ganhar alguma coisa. E aí é uma coisa que lá no Juvenal a gente estava conversando, que é a pornografia do afeto, né? De começar a pensar essa coisa da sexualidade, da pornografia. E aí a professora Bernardi falou outra coisa muito importante para quem pesquisa, de pegar as palavras, pegar a história e ir atrás e conhecer a história. Porque quando eu comecei a pensar em pornografia, eu tive que voltar lá atrás para descobrir de onde vem toda essa construção que nós temos hoje em cima da ideia de pornografia. Né? Em cima dessa indústria pornográfica, mainstream e tudo mais. Eu precisei voltar lá. E da mesma forma, quando eu chego lá atrás, pornografia como escritos de prostitutas, é você pensar por que essas prostitutas escreviam, o que elas estavam buscando. Né? Porque o trabalho delas era o sexo, estava na cama. E elas sentiam uma necessidade de escrever. Por quê? E aí, quando você pensa nessas mesmas pessoas que estão hoje atuando nos campos da pornografia, seja da pós-pornografia, e que você vai se conectando a essas pessoas, você vê a necessidade que essas pessoas têm de falar outras coisas que a indústria pornográfica mainstream não quer saber, porque o que ela quer é do gozo, é da porra, é da penetração, para a construção de um capital, né? De um lucro. Né? Então, era isso que eu tinha lembrado da parte das falas da professora. É um mercado erótico, um mercado de pornografias mesmo, que transita ali como moeda. Rose, você ia falar agora? Não, estou satisfeita, assim, já Ah, tá. escutei Tá. super bem, estou pensando um monte. Já quero apresentar a Cris e Bernadette.
quando Bernadette estiver aqui em São Paulo. Uma Vai demorar, né? cachaçinha, um drinkzinho. Uhum. Acho que alguém tentou falar alguma coisa aqui que eu não entendi, mas... Uma pergunta aqui para a Bernadette, do Armando, perguntando, além do erótico e do pornográfico, qual o lugar do humor na pornochanchada? Obrigado. Olha, a pornochanchada dos primeiros tempos, ela ainda tem vestígios da chanchada, e a chanchada era construída em cima do humor. Ela tinha que ter o humor. Dentro daquele conservadorismo dela de imagens, ela tinha que ter, tanto é que Oscarito e Grande Otelo formaram aquela dupla imbatível das chanchadas. A encenação de Romeu e Julieta, feita pelos dois, é uma das cenas mais incríveis de Carnaval no Fogo, onde o Grande Otelo é a Julieta e o Oscarito é o Romeu, e eles usam todo o diálogo mesmo shakespeariano de uma maneira irônica. A pornochanchada dos primeiros tempos, sim, tinha umas decaídazinhas no humor, mas sempre um humor um pouquinho forçado, porque, na verdade, o que interessava mesmo era o contextual, o contexto, era o erótico, não era o humor em si. Ela não descambava para aí. Já a chanchada, a pornochanchada, desculpa, das últimas fases, já entrando metade dos anos 80 para depois, que ela foi morrendo, foi deixando, porque o público já estava saturado, e o que tinha que, digamos, tinha aprender, já tinha aprendido nessa urbanidade, essa urbanidade que o cinema trazia para eles, com as pornochanchadas, já não tem humor. Aí já ela descamba para um tipo de drama, quase. E aí ela já até os títulos mudam. Os títulos não são mais pícaros, não são mais títulos picantes, não são mais títulos chamativos, com trocadilhos, já são títulos mais... o sono da não sei quem lá, o sonho da mulher casada, são esses títulos assim que consomem aquilo que seria o humor. Porque o humor, na verdade, Armando, né, que perguntou, Armando, o humor ele é instantâneo, ele é Claude, ele é rápido, ele tem que ser bateu, pegou, senão não é o humor não julga, o humor não é a ironia, porque a ironia é diferente do humor. Então, na pornochanchada, nos primeiros tempos, eu poderia até dizer, não sei se os maiores estudiosos, eu, na verdade, sou um bichinho ali que vai roendo essas... É bom a gente se alimentar dos saberes alheios, é muito bom, porque a gente não sabe nada, na verdade, depois a gente vê isso. Mas o que havia muito na segunda fase, por exemplo, seria laivos irônicos, porque a ironia é diferente do humor, Armando. O humor não julga, ele é instantâneo, ele bate como um arrepio na espinha. Quando você é irônico, não, você estabelece uma situação de hierarquia, de quem faz a ironia sempre está acima do ironizado, do que foi ironizado. É como se houvesse uma distância. Então, acredito eu, que você pode pensar que há, sim, esse prisma do humor, nas primeiras fases, sobretudo, da pornochanchada, como herança das chanchadas, eu ouso dizer isso, que o humor, para mim, é muito importante nas chanchadas. E há mais descambando um pouco para situações irônicas na pornochanchada, em que, por exemplo, os machões, do Reginaldo Faria, em que o cara é machão, quer pegar mulheres, então ele vai aprender com um cabeleireiro como fazer para capturar mulheres. Então, ele muda completamente de postura, tudo estereotipado, né?
Aí já é a ironia, repara. Então, esse tipo de coisa que ainda está lá na pornochanchada, que está, é mais para depois das primeiras pornochanchadas que vem na esteira das chanchadas. Acho eu. Agora, pode não ser, pode ser, pode não ser, como diz o Caetano, não sei. Não sei o que a Rose pensa ou o que Cris pensa disso. Bom, gente, eu queria agradecer Bernadette pela fala, né? Maravilha de leitura, exatamente, concordo também. Obrigada, obrigada, Armando, por esse Esse maravilha. olhar acurado aí. Eu queria agradecer a todos. Infelizmente, nós já extrapolamos nosso tempo aqui. Eu queria agradecer a Bernadette pelo convite. Mais uma vez, pedir desculpas por não ter conseguido ouvir a sua fala. Com certeza deve ter Imagina. sido maravilhosa. Mas fui escutando de cada um, né? Como eu falei, Cris no banheiro, Rose me arrumando para vir para cá, e esses são os ossos do ofício. Agradecer a presença de todos. Eu acho que essas provocações aí de Rose já me instigaram aí, as de Cris também, as de Bernadette, né? Essa questão do OnlyFans, minha cabeça já está aqui, ó. É. E já estou pensando aí no artigo da Intercom. Olha aí. E mais uma vez, gente, obrigado a todos, o Aí, pessoal que está ó, aqui só, assistindo. só um rodapé. Artigo do OnlyFans. A gente escreve eu, você e Cris. Pronto, fechou, 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 fechou. Já está fechado. Oi, gente, ó, um beijo, obrigado a todo mundo, tá? Quem está aqui, Armando, todo mundo, Marco, todo o pessoal. Muito bom rever todos e todas. Tiago, Oi? posso fazer um merchan? Pode, claro, lógico. Você está falando de artigo da Intercom, eu vou fazer um merchan para o Assexuales, vou aproveitar. Olha aí, por favor. Não, que as inscrições para o Assexuales, que é o Seminário Internacional de Artes Visuais, justamente para falarmos sobre essas questões de arte e sexualidade, né, estão abertas para submissão de artigo até dia 9 de junho. Eu vou colocar o assexuales.com.br, escrevam, participem, vamos falar sobre arte e sexualidade, porque isso é um mundo de muita coisa ainda para se falar, né? A gente percebe pelas coisas que acontecem que a gente ainda tem muito para pensar sobre as relações entre arte e sexualidade. Obrigado, Thiago. Obrigado, Bernadette. Foi um Beijo, prazer gente. te Valeu, conhecer. obrigado. Deus. Tchauzinho, pessoal. Valeu. Obrigada. Valeu. Tchauzinho. Obrigada, pessoal. Delícia ver Bernadette. Ai, E a, Obrigado.